Já imaginou encontrar um tesouro que poderia mudar a história do mundo? Pois é exatamente essa a promessa por trás do lendário Tesouro dos Cavaleiros Templários, um dos maiores mistérios de todos os tempos. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XII, quando uma ordem de monges guerreiros se tornou uma das organizações mais ricas e poderosas da Europa. Eles não eram apenas soldados, eram banqueiros, diplomatas e administradores geniais. Os templários começaram com a nobre missão de proteger peregrinos a caminho de Jerusalém, mas, com o tempo, eles se tornaram muito mais do que isso. Recebiam doações gigantescas de terras, ouro e castelos de nobres e reis de toda a Europa, com uma rede de fortalezas que funcionava como uma espécie de sistema bancário internacional. Eles inventaram algo parecido com o cheque de viagem. Um peregrino podia depositar dinheiro em Paris e sacar o equivalente em Jerusalém, sem precisar carregar uma fortuna e arriscar ser roubado. Essa inovação fez deles os banqueiros da cristandade. Reis, rainhas e até o Papa confiavam suas riquezas aos templários. A ordem se tornou tão poderosa que emprestava dinheiro para nações inteiras e sua influência política era imensa. Eles eram, em essência, uma multinacional medieval com seu próprio exército, imune a impostos e respondendo apenas ao Papa. Essa combinação de poder militar e financeiro nunca tinha sido vista antes e, honestamente, nunca foi vista depois. Mas, como diz o ditado, quanto maior a subida, maior a queda. No início do século XIV, o rei da França, Filipe o Belo, estava afundado em dívidas, muitas delas com os próprios templários. Vendo na ordem uma ameaça e uma oportunidade, ele bolou um plano cruel. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que até hoje é associada ao azar, o rei ordenou a prisão de todos os templários na França. Eles foram acusados de heresia, blasfêmia e todo tipo de crime imaginável. Sob tortura, muitos confessaram crimes que não cometeram. Poucos anos depois, a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa e seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira. É aqui que o mistério realmente começa. Quando os homens do rei invadiram o Templo de Paris, o quartel-general da ordem, esperavam encontrar montanhas de ouro e prata, mas, para sua surpresa, os cofres estavam praticamente vazios. Dizem que na noite anterior às prisões, carroças saíram secretamente de Paris, carregando o imenso tesouro dos templários para um destino desconhecido. Onde foi parar toda essa riqueza? Caixas de ouro, joias, documentos secretos e talvez até artefatos sagrados simplesmente desapareceram no ar, dando início a uma caçada que já dura mais de 700 anos. As teorias sobre o paradeiro do tesouro são tão fascinantes quanto um filme de aventura. Uma das mais populares diz que frotas de navios templários escaparam do porto de La Rochelle, na França, levando a fortuna para um lugar seguro. Alguns acreditam que eles navegaram para a Escócia, onde encontraram refúgio com Robert de Bruce, que estava em guerra com a Inglaterra e excomungado pela Igreja. Sendo um aliado perfeito, há lendas que ligam os templários à famosa capela de Roslin, na Escócia, um lugar cheio de esculturas e símbolos misteriosos que muitos acreditam ser pistas para o tesouro. Outros vão ainda mais longe e sugerem que esses navios cruzaram o Atlântico e chegaram à América do Norte, mais de um século antes de Colombo. Existem até marcas e estruturas misteriosas nos Estados Unidos e no Canadá que alguns pesquisadores associam aos templários. Outra linha de pensamento
aponta para Portugal. Lá, o rei Dainesice recusou a perseguir os templários. Em vez de dissolver a ordem, ele a transformou na Ordem de Cristo. Essa nova ordem herdou todos os bens, castelos e conhecimentos dos templários em Portugal. Seria possível que o tesouro principal tenha sido levado para lá e protegido por essa nova organização? É interessante notar que as caravelas de exploradores, como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, navegavam com a cruz da Ordem de Cristo em suas velas. Teria a fortuna templária financiado as grandes navegações? É uma possibilidade que deixa qualquer historiador arrepiado. E claro, não podemos esquecer de Jerusalém, o berço da ordem. Há quem defenda que o verdadeiro tesouro nunca saiu de lá. A teoria é que, durante as escavações sob o Templo de Salomão, os primeiros templários encontraram não apenas ouro, mas algo muito mais valioso, como textos antigos ou relíquias sagradas. Esse conhecimento teria sido a verdadeira fonte de seu poder. O tesouro material, então, seria apenas uma distração, enquanto o verdadeiro segredo estaria escondido em túneis secretos sob a cidade sagrada, esperando para ser redescoberto. Hoje, a busca continua. Caçadores de tesouros, arqueólogos e historiadores amadores vasculham mapas antigos, exploram túneis subterrâneos e decifram códigos em ruínas esquecidas. Cada novo achado, por menor que seja, como uma moeda ou um símbolo templário em um lugar inesperado, reacende a esperança e a imaginação de milhões de pessoas. Mas o mais incrível é que, depois de séculos de busca, nenhuma prova concreta do grande tesouro foi encontrada. E é exatamente essa ausência de respostas que o torna tão poderoso, mantendo viva a lenda. Mas e se o tesouro não for apenas ouro e prata? E se o verdadeiro valor estivesse em algo intangível? Muitos acreditam que o grande segredo dos templários era o conhecimento. Eles poderiam ter guardado documentos que desafiavam a história oficial da Igreja, como provas de uma linhagem de Jesus Cristo, ou talvez relíquias de poder inimaginável, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Imagine o impacto que a descoberta de algo assim teria no mundo. Não seria apenas uma fortuna material, mas uma revelação que poderia abalar as fundações da nossa civilização. Essa ideia de que o tesouro era mais espiritual e político do que financeiro é o que inspirou livros como O Código da Vinci e tantos outros filmes e séries que amamos. O tesouro templário se tornou um símbolo do conhecimento oculto, protegido por séculos de silêncio. Vamos fazer um exercício de imaginação. E se você, amanhã, tropeçasse nesse tesouro? Primeiro, o valor seria astronômico. Estamos falando de bilhões, talvez trilhões de dólares. Dinheiro suficiente para comprar pequenos países ou coleções de arte inteiras. Mas você não poderia simplesmente ficar com ele. De acordo com as leis internacionais, um achado dessa magnitude seria considerado patrimônio da humanidade e imediatamente confiscado pelo governo do país onde foi encontrado. Você provavelmente receberia uma recompensa, mas a maior parte iria para museus e instituições de pesquisa. Mas o impacto cultural seria ainda maior. Historiadores teriam que reescrever capítulos inteiros da Idade Média. A sua vida mudaria para sempre. Você se tornaria a pessoa mais famosa do mundo, alvo de entrevistas, documentários e, claro, de muita atenção, nem sempre positiva. Encontrar o tesouro dos Templários seria como encontrar a cidade perdida de Atlântida. Seria um evento que redefiniria o que sabemos sobre nosso passado e nos forçaria a questionar tudo
o que acreditávamos ser verdade. A verdade, seja ela qual for, continua lá fora, escondida nas sombras da história, esperando que alguém finalmente consiga decifrar um dos maiores enigmas da humanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima!